Olá pessoal, eu sou Bruno Bini, advogado e professor de Direito. Olá gente, eu sou Jordana Maciel, eu sou estudante de Direito. E a gente está voltando aqui agora com o terceiro de 3 vídeos que a gente está gravando sobre um determinado assunto. Vídeos esses que foram concebidos a partir de conversas que a gente tem, essas que caracterizam a nossa vivência acadêmica. E no último vídeo dessa série de 3, no segundo vídeo, a gente estava trabalhando com um pouco mais de riqueza um específico exemplo. E agora a gente pretende trabalhar aqui outros exemplos para ilustrar aquilo que foi o objetivo principal desse vídeo nosso, desses vídeos nossos, que é justamente essa coisa do que é o certo, o que é o errado, por que é certo, por que é errado. E o primeiro exemplo que talvez seja muito claro de ilustrar isso seja tirado da legislação de trânsito, O que seria, por exemplo, uma infração de trânsito? Você passar o sinal vermelho, isso não é um crime do ponto de vista do ato de ultrapassagem do sinal vermelho, de passagem do sinal em vermelho. Isso não é civilmente um problema, isso é considerado algo ilegal do ponto de vista do Código de Trânsito. Então a gente poderia dizer que passar o sinal vermelho sem nenhuma outra consequência reside numa contrariedade ao direito administrativo, por isso você vai ser multado porque essa é uma infração de trânsito. Caso você venha atropelar uma pessoa trazendo lesão ou óbito, aí já temos um outro ponto, o crime. Caso você traga dano a um veículo de alguém, entra o direito civil, porque aí você trouxe dano a alguém e esse seria o errado civil nessa hipótese, Esse é um exemplo. Um outro exemplo interessante, gente, e que é polêmico também, mas a gente não quer só abarcar polêmicas, é o aborto. O aborto hoje em dia é crime. Ainda que o nosso ordenamento preveja exceções que descriminalizem o aborto hoje é considerado crime. Aqueles que defendem o aborto, e eu não estou fazendo um juízo de valor de contra ou a favor em relação ao aborto, mas aqueles que são a favor, eles querem descriminalizar o aborto. E se isso ocorrer, se isso eventualmente ocorrer, aqueles que eram contra o aborto provavelmente vão continuar considerando-o imoral. Não acho que isso vai mudar. É verdade, porque a Jordana toca num ponto interessante com o aborto, porque ela traz um aspecto que é fácil de fazermos um julgamento moral e depois somos levados a lembrar de como o direito tratou. Então hoje é regra que o aborto é um crime, havendo as exceções, como a Jordana colocou na ordem jurídica. Um outro exemplo interessante é a prescrição de dívidas, Na verdade, a prescrição não é propriamente da dívida, mas no final das contas é assim que a gente simplifica o fenômeno. Então, todo mundo já ouviu falar de alguém que não tem que pagar alguma coisa em razão da dívida estar prescrita, Certamente comerciantes, pessoas muito ligadas à ideia da palavra empenhada para cumprir alguma coisa, vão achar que a regra que diz que dever e não pagar é possível é uma imoralidade, mas existe essa regra, Uma pessoa que tenha contra si uma dívida prescrita, sendo ela devedora e, portanto, livre de pagar aquela dívida em razão da prescrição, ela pode chegar ao absurdo de dizer assim: devo, não nego e não vou pagar. Nunca devi tanto na minha vida, mas não vou pagar. Porque o ordenamento jurídico permite, em razão da prescrição, aquilo. E aquilo vai estar certo. O não pagar, naquele caso, não encontra um obstáculo, senão talvez na questão moral. E é por isso que eu sempre enfatizo nesse ponto em específico o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai avançando no estudo do direito, com a generalização que muitas vezes se faz ao uso da palavra constitucional ou inconstitucional, Nem tudo que é errado em direito vai ser necessariamente inconstitucional. Nem tudo que é certo necessariamente vai estar dentro do parâmetro da Constituição, Até nas conversas que eu e o Jordano tínhamos a respeito desse assunto, eu cheguei a fazer uma observação. Naquela música do Legião Urbana, quando o Renato Russo canta "Ninguém respeita a Constituição", se eu pudesse interferir, mas eu prejudicaria certamente exatamente, perderia muito. É o ordenamento jurídico que talvez seja o grande problema de respeito, embora eu saiba que a crítica ali é muito bem fundamentada e tentou pegar aquilo ali que é o ápice, da nossa ordem jurídica. E não é por outro motivo que meus alunos primeiro estão cansados de saber. Eu tenho uma plaquinha, uma turma específica me deu de presente uma vez com a palavra que eu tanto uso, que é o depende, Quando uma pessoa diz pra gente, então, passar o sinal vermelho, é juridicamente errado? E aí a resposta, depende. Do ponto de vista criminal e civil, como vimos, não. Mas do ponto de vista de trânsito, portanto administrativo, talvez a resposta seja sim. Por isso não podemos ter medo de utilizar a palavra depende, desde que seguida de uma vírgula,
vamos contextualizar essa sua pergunta para que eu possa te dar uma resposta mais eficiente. Concordo plenamente. Eu aprendi isso logo no primeiro período, quando a minha professora, igual eu falei, no primeiro dia cortou minha questão, porque eu generalizei. Né? Eu estava defendendo um ponto e falei que ia contra os códigos brasileiros. Eu usei exatamente essa expressão e foi um termo extremamente generalizante. E depois desse meu erro, eu fui aprendendo, né, à medida que eu fui avançando no direito, que cada ramo do direito tem ali a parte inicial que é dos princípios, das fontes daquele ramo específico do direito, né? Costuma ser uma matéria meio densa que a gente às vezes fica até com preguiça de prestar atenção, mas é de extrema importância, uma vez que a gente consegue ver o que aquele ramo específico do direito considera errado ou não, antijurídico ou não. Sim, perfeito, porque de fato é isso, né? Cada ramo do direito, civil, penal, administrativo, trabalho, a gente é convidado a uma principiologia inicial para entender as diretrizes daquele ramo, né? E em alguns deles, em um determinado momento, a gente vai se deparar com os ilícitos, né? Tanto que se você começa a ler o Código de Trânsito, de repente vão vir os ilícitos de trânsito. Para ficar no exemplo que a gente trabalhou aqui, né? O direito penal, ele tem no Código Penal uma série de regras que não tratam propriamente do ilícito, para a partir do artigo 121 vir com os ilícitos propriamente penais, né? Então, foi isso que a gente teve de intenção quando nós resolvemos gravar esses 3 vídeos, né? Trazer para vocês um pouquinho dessas conversas que a gente já teve e dessas impressões que talvez valham tanto para quem está iniciando o curso, ou para quem ainda não entrou no curso de Direito, ou não vai entrar, mas se interessa por isso, né? E a gente espera realmente ter conseguido atingir esse objetivo com um pouquinho de passar para vocês, né, dessas nossas conversas aqui sobre esses assuntos que tanto nos instigam, né? Verdade, a gente realmente espera que esses curtos vídeos tenham ajudado vocês. E aqui fica até o pedido de, se tiverem gostado, deixarem algumas sugestões de possíveis temas pra gente abordar em uma nova série de vídeos. Vai ser muito bom pra gente, de verdade. Comentem e sugiram. Sim, porque da mesma forma que nós estamos compartilhando algumas das nossas reflexões com vocês, serão muito bem-vindas as que vocês eventualmente queiram fazer conosco, com sugestões, ou aguardando outros vídeos em que a gente possa também selecionar aí o que de interessante é conversado, e é muita coisa, né, a respeito desses variados assuntos, né? O direito dá pano pra manga. Dá pano pra manga, Jordana. Por isso que eu disse no primeiro vídeo e reafirmo para concluir esse, né? A gente sai de X e quando a gente assusta, a gente está lá em Y. A gente ainda vai voltar a falar um pouco sobre isso em outros vídeos. Muito obrigado, agradeço também a Jordana por essa sequência de vídeos, acho que foi muito bacana. E até a próxima série, pessoal. Muito obrigada, Bini, pelo convite. Muito obrigada a vocês. Ótimo. Tchau, pessoal.